Há 6 meses das eleições, o PMDB dá sinais de que pode entrar mais uma vez dividido na disputa pelo governo do Estado. A direção do partido assegura que mais de 80% das bases querem a candidatura própria. A maior parte das bancadas estadual e federal, neste momento, vê mais vantagem numa composição com o PT ainda no primeiro turno. E há PMDBistas que defendem uma aliança com o hoje adversário PSDB. Eu converso com um dos integrantes da bancada estadual, o deputado Cabo Júlio. Bem-vindo, deputado. Olá, prazer. Deputado, é isso mesmo que eu estou dizendo? É. O PMDB não pode ser coadjuvante nessa história. Não pode deixar polarizar PSDB e PT. Essa é a regra nacional e também a regra estadual. Bem, nós temos 3 linhas. A primeira linha, candidatura própria. Ter um candidato a governador. Seria o senador Clésio Andrade ou o Josué. Um dos dois poderia ser o candidato. Ótimo, é muito bom, eleva o nome do partido, mas teria um grande risco. E aí nós estamos analisando isso para tomar uma decisão na nossa executiva. Bem, as chapas proporcionais. Se de um lado nós temos o Palácio da Liberdade, que tem uma coligação, um leque de aliança de 17, 18 partidos. Do outro lado teremos o PT com PCdoB, PRB, fazendo um outro leque, sobraria o PMDB sozinho. A bancada estadual teve o cuidado e o zelo de fazer uma chapa proporcional. Nós conseguiríamos hoje reeleger em tese os nossos 8 deputados estaduais. Mas a bancada federal não tem chapa, tem 7, 8 candidatos a deputados. Então, juntando todos esses candidatos, nós elegeríamos no máximo 2. Quando o senhor diz não tem chapa, só para o telespectador entender que não está acostumado a entender, como é que funciona isso? Não tem Você voto junta suficiente. 50 candidatos a deputado, o somatório deles, quando chegam a 250 mil, elege o primeiro. Quando chega a 500 mil, elege o segundo. Se você tem 7 candidatos, você teria aí 500, 600 mil votos, elegeria 1, 2, tendo atualmente 6 deputados federais. Então nós reduziríamos a bancada de 6 para 2. Então esse não foi o cuidado que a bancada federal teve, acreditando que coligaria tanto para um lado como para o outro. Então, o que nos interessa, enquanto ter uma bancada forte para continuar reproduzindo ou a situação ou o bloco de oposição na Assembleia aqui, você coligar com o PT. Só que para coligar com o PT proporcionalmente, ou seja, os candidatos a deputado do PT e do PMDB, a deputado estadual e deputado andarem juntos, nós teríamos que ter uma coligação com o PT. Só que aí acabaria o discurso de candidatura própria, porque o que está melhor colocado na pesquisa é o ministro Fernando Pimentel. A candidatura própria, sim, aí o PT quer a cabeça de chapa porque Pimentel está na frente. Mas mais de 80% das bases do partido, do PMDB, defendem aí essa candidatura própria. O que o senhor acha que pode acontecer caso esse impasse permaneça, uma dessas partes ganhe a convenção, naturalmente Sim. Uma das partes vai ganhar, né? E haja um descontentamento grande? O partido vai dividido e que tipo de consequência pode ter? Bem, o PMDB ele é um partido que sempre termina desunido. Isso é fato. Essa história, nós brigamos entre nós, depois caminhamos... Isso não é verdade. Eu fui deputado federal no governo Fernando Henrique. O PMDB era governo no governo Fernando Henrique, tinha ministro. Logo depois, quem ganhou foi o presidente Lula, ou seja, a extrema esquerda substituindo a direita. E o PMDB foi governo no governo do presidente Lula. Então, isso é história. Você tem alas para todo lado. É o maior partido do Brasil, obviamente, você tem divisões internas nele. Então, a candidatura própria, ela é um desejo das bases, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, e se engrandece o nome do PMDB. Isso é bom. Agora, nós precisamos construir isso. Deputado, porque como é que constrói pelo que o senhor está falando aí, a questão é matemática. É matemática. Não é? Então não é uma questão de engrandecer o número. Não, mas a questão matemática, ela só interessa para a bancada estadual e para a bancada federal, ter uma ampla coligação. Mas essa matemática, para o nosso prefeito, para o nosso vereador, ele quer o 15 na televisão. Para ele não faz diferença. Mas não tem também as disputas regionais? Sim, mas a disputa regional é daqui a 2 anos. E disputa regional você vê uma coisa de louco. Você vê PSDB de candidato a prefeito com PT de vice. Você vê DEM com PSTU. Então, na disputa local, você vê o cenário local, não é esse cenário nacional. Então,
Qual que é o grande conflito do PMDB hoje? Bem, se sairmos com candidatura própria, corremos o risco de não eleger deputados federais. E nós precisamos disso. Se sairmos coligados com o PT, temos que abrir mão da cabeça de chapa. Então esse é o conflito que está sendo discutido na nossa... O que o senhor acha mais interessante? Olha, a candidatura própria é sempre mais importante. Aí eu falo como deputado estadual, porque a candidatura própria para os deputados estaduais não faz muita diferença, porque nós construímos uma chapa. Agora, se queremos ganhar a eleição contra o Palácio ou contra o PT, para o lado que a gente for, nós precisamos ter um leque amplo. Não se ganha eleição com um único partido, sendo que de um lado você tem o PT, com a máquina federal que vai trabalhar, do outro lado você tem o PSDB, com a máquina local, com um leque de 17, 18 partidos. O PMDB sozinho não ganha eleição. Mas o senhor não tem uma posição, um lado com o qual quer e deseja ficar? Como eu acho que essa discussão vai acabar na executiva, e eu como membro da executiva vou ter que fazer uma avaliação de todos os cenários, eu acho que é muito prematuro tomar uma decisão. Hoje, particularmente, eu acho que a coligação com o PT é mais interessante se queremos disputar de verdade. Agora, essa pesquisa que está sendo alegada, o presidente interino do PMDB, o Saraiva Felipe, esteve aqui nesta segunda-feira e falou que 83%, né, das bases que são a favor da candidatura própria. Isso reflete um quadro real? Como é que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa está sendo feita via telemarketing, né? Mas ouviu todo mundo? Quem vem? Não, todo mundo não. Quem vota na convenção, os convencionais, cerca de 600, 700 delegados. Então ligou para todo mundo. Então um percentual preciso. A pesquisa 83% defendem a candidatura própria. Então queremos sair sozinhos. 57% defendem a coligação com o PT. Coligar com o PT. 43% defendem a coligação com o PSDB. Então, esse é o quadro que a pesquisa mostrou. Por que 40%, e mesmo o partido aqui na Assembleia sendo um bloco de oposição, você tem 43% que defende a coligação com o PSDB? Porque você tem os delegados, que são os delegados, o prefeito da cidade X, o vereador, o secretário, e lá, mesmo sendo do PMDB, ele caminha com o deputado do PSDB. Nós temos, por exemplo, o presidente da Assembleia, o Diniz Pinheiro, ele deve ter pelo menos uns 20 prefeitos do PMDB que o apoiam como deputado. Então você tem essa miscigenação de ideologias no interior. Então por isso que, eu te disse, tudo é possível acontecer. Mas a posição dos deputados, ela é minoritária. Sim. Pelo que esses percentuais da pesquisa estão indicando aí. Não. Na convenção, qual que é a perspectiva então? Você excluindo a candidatura própria, a posição dos deputados é majoritária. 57% são a favor da coligação com o PT. Mas se não excluída, é majoritária. Não excluída, é majoritária a candidatura própria com o senador, pode levar à convenção. Com o senador Clésio Andrade ou com o Josué. Pois é. O nome do senador Clésio Andrade, que é um nome colocado por ele mesmo, inclusive, né? E que vem sendo respeitado formalmente pelo partido, ele convence internamente? Olha, nós temos primeiro 3 nomes. O primeiro nome é o nome do senador Clésio Andrade, que veio para o partido com a disposição de ser candidato a governador, né? Nós temos o segundo nome, eu vou chegar, que é o Josué, que veio como plano B do presidente Lula. Se porventura tivesse qualquer problema com a presidenta Dilma e fosse substituído pelo presidente Lula, o desejo dele, ele sempre deixou claro, que era caminhar com Josué e não com o Temer. E o terceiro nome é o ministro Antônio Andrade, que se coloca como candidato a vice. A estratégia era essa, era para ser um eventual... o plano B. Imagina uma situação em que... O senhor está dizendo isso porque isso foi dito internamente dentro do PMDB? Quando ele veio, dito internamente, porque o próprio presidente Lula disse, disse para o Michel Temer, olha, o vice dos meus sonhos era o pai do Josué. Disse, o presidente falando isso para um vice-presidente. Então ele mostrou claro isso. E ele veio para o PMDB, ele não é daqui, ele é de São Paulo. Ele veio para o PMDB de Minas por imposição do presidente Lula, que num primeiro momento queria colocá-lo no PT, e entendeu que ele deveria ficar no PMDB, porque se houvesse qualquer problema, ele queria manter a coligação. E o terceiro nome, que é o nome do ministro Antônio Andrade, que vem se colocando como candidato a vice do Fernando Pimentel. Voltando, o Clésio Andrade é o nome do PMDB. Exatamente, é o nome do PMDB. Nós não sabemos qual é a capilaridade e a dimensão do senador Clésio Andrade, porque ele nunca foi candidato ou disputou o voto. Ele foi senador porque era suplente. Mas é um nome que vem com disposição, vem com condição de agregar o próprio PMDB e agregar recursos para a própria campanha, porque é um homem Mas ele dentro que do penetra PMDB bem. É um cristão novo, Agora, né? ele é um neo-PMDBista. Não, ele tem se colocado ao lado do PMDB nas discussões nacionais, mas eu digo,
dentro do PMDB existem muitos PMDBs, né? Então, eu acho que a grande missão dele agora é agregar essas forças. E ele, para a televisão, ele tem o desafio de mostrar que é melhor tanto o candidato do PT como do PSDB. Isso é algo que vai depender da capacidade dele de aglutinar forças. E essa corte do PSDB? Nessa segunda-feira, o presidente estadual do partido, né, o deputado Marcos Pestana, esteve numa reunião que foi pedida por ele, segundo o deputado Saraiva Felipe, que é o presidente interino do PMDB. Ele convocou, então, a executiva para participar dessa reunião e ouviu o que o Pestana teria a dizer. Na verdade, o Pestana foi cortejar, né, o PMDB. Que chances o senhor vê, assim, reais dessa corte funcionar? Bem, eu acho que, como eu te disse no início aqui da entrevista, tudo é possível, porque o cenário político de hoje não é o cenário político de amanhã, né? O que acontece? O que eu vejo que a direção do PSDB veio aproveitar? Há uma crise em Brasília, e essa crise pode deflagrar para os estados. Ele aproveitou um momento político para dizer, olha, já que vocês estão com problema lá, vamos conversar aqui, vamos conversar aqui localmente. O convite, esse é o momento que todo mundo conversa com todo mundo. E como é que repercutiu isso dentro da bancada? Olha, ainda... Vocês devem ter conversado. Sim, mas ainda, como eu disse, a nossa bancada do PMDB, a gente tem deputados que são mais ligados ao Palácio, embora seja da oposição, o próprio grupo de deputados aqui que são mais da oposição, outros menos da oposição. O PMDB é um partido de centro, então ele tem pessoas que navegam tanto para a esquerda como para a direita, como por exemplo o deputado Sávio, ele é mais ligado a um projeto de oposição. Você tinha o deputado José Henrique, que era mais ligado ao Palácio, isso é notório, e a gente respeita isso por ser um partido de centro. Agora, esse convite, ele provocou um certo desespero no PT. Porque o PT achava que o PMDB iria aqui no âmbito do estado de Minas Gerais, iria por gravidade. Não, eles estão conosco e vão com a gente de qualquer jeito. E agora com esse convite, não é bem assim não. Estão cortejando também o PMDB. Então eu digo que tem muita conversa para acontecer. O senhor espera uma reação do PT? Já começou a reagir, dizendo que foi oportunista esse convite e tal. Eu acho que deputado Miguel Correia falou... vai depender da Convenção Nacional. Se a Convenção Nacional optar por não acompanhar o PT, isso é uma possibilidade pequena, mas libera os estados para composições locais, tanto para com o PSDB como para outros partidos. Agora, mantendo a coligação Aliança Nacional, isso quer dizer que provoca também um rearranjo local. E a tendência natural nossa hoje é acompanhar o PT. E o peso que vai ter a volta do ministro Antônio Andrade, né, que vai deixar o ministério para reassumir a presidência do partido no Estado e quer essa coligação com o PT? As pessoas têm uma certa ilusão de que o presidente do partido ele tem o poder de decisão. Não tem. Quem decide são os delegados. Vou dar um exemplo que demonstra bastante isso. Quando Itamar Franco era governador do estado do PMDB, ele não tinha o controle dos convencionais, do delegado. Então ele deixou de ser candidato à reeleição e veio apoiar Aécio Neves, e o candidato foi Nilton Cardoso, porque o Nilton Cardoso tinha o controle dos convencionais que votavam na convenção. Então, ainda que o melhor candidato naquele momento era um governador bem avaliado, que era o governador Itamar Franco, ele não tinha o controle. Então, o ministro vindo, ele obviamente tem um peso, mas se não houver um poder de convencimento aos delegados, e aí a convenção é que vai decidir, não vale. Eu dei um exemplo claro, Itamar era bem avaliado, um governo bom, mas não tinha o controle. Então, tudo vai depender. Mas você acha que os prefeitos, que são, né, o peso maior das bases ali, os delegados, eles podem ceder ainda, mudar de ideia em relação à candidatura própria? A cada dia, por cada fato que vai acontecendo. Cada novo fato vai criando convencimento. A volta do ministro Antônio Andrade cria uma pressão para coligarmos com o PT. O convite do PSDB cria um convite, uma força para aqueles que defendem essa ideia. Agora, repito, tudo pode acontecer. O jogo está sendo jogado. O jogo está sendo 0-0. Nessa segunda, o deputado Saraiva Felipe falou aqui que sem a candidatura própria, ele considera real o risco de os descontentes de não ter a candidatura própria, enfim, preferirem a aliança, mesmo que informal, com o PSDB do que com o PT. Quer dizer, o PT pode, o PMDB pode ir rachado para a aliança com o PT? Eu vou te falar uma coisa, pode não. Acredita que o isso é PMDB possível? vai rachado. Um partido do tamanho do PMDB, ele vai rachado. Você acha que ainda assim o PMDB é bom negócio para o PT?
na disputa? Você tem uma questão que é o tempo de televisão que agrega, e isso vale muito, né? O tempo de televisão que o PMDB agrega ao candidato do PT vale muito. O poderio dos deputados estaduais e federais junto às suas bases, porque eu posso ter lá meus 10, 20 prefeitos e eu vou trabalhar no convencimento para que trabalhem para o candidato da aliança. Então, tudo isso vale muito, né? Agora, que uma boa parte vai caminhar com o Palácio, vai. Eu te dei exemplo aqui de prefeitos, porque entre o governo federal e o governo estadual é mais próximo, o atendimento é mais fácil para os pleitos dos prefeitos. Então você tem muitos prefeitos que têm um deputado estadual do PMDB e um deputado federal do PSDB e vice-versa, que tem um deputado estadual do PSDB para buscar recursos no estado e apoia ao mesmo tempo um deputado federal do PT ou do PMDB para buscar recursos federais. Então você tem essa salada no jogo político. Então, qualquer que seja a decisão, eu te falo aqui com muita tristeza, o PMDB vai rachado. Para uma coligação com o PSDB, para as bancadas, seria um bom negócio, considerando que, para a bancada estadual e federal, considerando-se que o PSDB pretende fazer mais de um... na verdade, está falando em 3 chapas e tal. Isso seria bom para a bancada estadual é desastroso. Por quê? Porque um leque com muitas alianças, você eleva, no último bloco, o último candidato do PSDB teve 56 mil votos, enquanto o nosso teve 10 mil votos a menos. Do PT, 10 mil votos a menos do que a gente, 36, 37 mil votos, enquanto com 46 mil votos nós ficou de fora. Para a bancada federal, é uma tábua de salvação qualquer tipo de coligação, porque eles não fizeram chapa. Para a bancada estadual, a melhor coligação hoje é a coligação com o PT, ou então sairmos sozinhos. A coligação com o PSDB, com o Palácio, proporcionalmente, ainda não nos interessa. Se houver, então, a aliança com o PT, o que o senhor acha que deve mudar nessa eventual aliança? Que fosse diferente de 2010, considerando que PMDB e PT marcharam juntos também na disputa pelo governo do Estado. Né? Marcharam juntos em tese, né? Não, ontem na reunião, nós temos lá o Hélio Costa, né, que foi candidato a governo, dizendo assim, olha, eu não vou com o Pimentel por nada, porque o Pimentel me abandonou e não me apoiou. Estou reproduzindo aqui a fala do Hélio Costa. Então, ele estava falando de 2010. De 2010, quando ele foi candidato a governador e disse o Pimentel não fez campanha para mim. E teve como vice Patrus Ananias, exatamente, que segundo os petistas foi, e mais do ser que sacrificado. Isso, e mais do que isso, quando eu falo que a relação com o PT é difícil, aquela campanha, o PT deixou uma conta de 7 milhões para o PMDB pagar. O Hélio Costa saiu com uma conta de 8 milhões, ele buscou R$1 milhão para poder pagar, e o PT, mas nós temos depois da prestação de conta fechada, mas nós temos aqui essa conta aqui que é do vice, são os apartidários do PT que nós contratamos, que tem que pagar mais 7 milhões, e essa conta ficou para o PMDB pagar. Então essa relação não é muito alegre desse jeito não, é um casamento de delegacia. Porque a relação não é boa. Quando eu digo que o PT é difícil de lidar às vezes, porque fizeram uma grande contratação em nome da chapa majoritária sem o aval do candidato a governador, que era o Hélio Costa. Então tem que discutir a relação antes. Tem que discutir a relação antes. Essa história de casamento e delegacia não dá muito certo, não. Só dá certo na lua de mel. Deputado, obrigada pela presença. Um grande abraço. Eu conversei com o deputado estadual, Cabo Júlio, ele é membro da executiva do PMDB de Minas. Nosso assunto aqui, a recente abordagem do PSDB ao PMDB, a busca de aliança, de apoio. O PMDB vai ter candidatura própria, vai com o PSDB, vai com o PT, que é a preferência da bancada estadual aqui na casa. Enfim, essa é a discussão que esteve na pauta do mundo político com o Cabo Júlio e está na pauta, o assunto mais efervescente. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.